para diabetes. Chocolate, macarrão ou linguiça são alguns dos piores alimentos para quem tem diabetes, porque além de serem ricos em carboidratos simples que aumentam a taxa de açúcar no sangue, não contêm outros nutrientes que ajudem a regular a quantidade de glicose no sangue. No diabético, o consumo destes alimentos pode ser grave porque a glicose, que é a principal fonte de energia que as células precisam para trabalhar, não é absorvida e continua se acumulando no sangue, porque a insulina não é eficaz ou não está presente em quantidade suficiente, e é ela a responsável por captar a glicose, colocando-a dentro das células. Embora sejam mais perigosos para quem tem diabetes, estes alimentos também podem ser evitados por todas as pessoas, pois, assim, é possível reduzir o risco de desenvolver diabetes e outras doenças crônicas, principalmente cardiovasculares, ao longo do tempo. Doces como bala, chocolate, pudim ou mousse contêm uma grande quantidade de açúcar, sendo uma boa fonte de energia rápida para a maioria das pessoas. Mas em caso de diabetes, como esta energia não chega nas células e fica somente acumulada no sangue, podem surgir complicações. Troca saudável. Optar por frutas com casca e bagaço como sobremesa ou doces diet em pequena quantidade, no máximo 2 vezes por semana. 2. Carboidratos simples. Os carboidratos simples como arroz, macarrão e batata são convertidos em açúcar no sangue, e por isso ocorre o mesmo que ao ingerir um doce, sem nenhuma fonte integral ao mesmo tempo. Troca saudável. Optar sempre pelo arroz e macarrão integral, porque são benéficos porque têm menos açúcar e, consequentemente, menor índice glicêmico. 3. Carnes processadas. Como bacon, salame, salsicha, linguiça e mortadela, que são confeccionados com carnes vermelhas e aditivos alimentares, que possuem substâncias químicas tóxicas ao organismo, favorecendo a instalação da diabetes. O nitrato de sódio e as nitrosaminas são as duas principais substâncias presentes nestes alimentos que causam danos ao pâncreas, que com o passar do tempo deixa de trabalhar corretamente. 4. Salgadinhos de pacote. Os biscoitos e salgadinhos de pacote como batata frita, Doritos e Fandangos contêm aditivos alimentares e sódio que também não são indicados para quem tem diabetes, porque aumentam o risco de hipertensão. No diabético há uma alteração nos vasos sanguíneos que facilita o acúmulo de placas de gordura em seu interior, aumentando o risco de doenças cardiovasculares, e ao consumir esse tipo de alimentos, esse risco aumenta ainda mais. Troca saudável. Optar por snacks preparados em casa. Chips de batata doce assada. 5. Bebidas alcoólicas. A cerveja e a caipirinha também são más escolhas, porque a cerveja desidrata e aumenta a concentração de açúcar no sangue, e a caipirinha, além de ser feito com um derivado da cana-de-açúcar, ainda leva mais açúcar, sendo totalmente desaconselhada em caso de diabetes. Troca saudável. Optar por uma taça de vinho tinto eventualmente, porque ele contém resveratrol, que beneficia o sistema cardiovascular. No diabético, o consumo destes alimentos pode ser grave, porque a glicose, que é a principal fonte de energia que as células precisam para trabalhar, não é absorvida e continua se acumulando no sangue, porque a insulina não é eficaz ou não está presente em quantidade suficiente, e é ela a responsável por captar a glicose, colocando-a dentro das células. Porque o diabético precisa se alimentar bem. Os diabéticos precisam se alimentar bem, evitando tudo que possa ser transformado em açúcar no sangue, porque eles não têm insulina suficiente para colocar toda a glicose, o açúcar do sangue, dentro das células, e por isso, é preciso ter tanto cuidado com o que come, porque praticamente tudo pode virar açúcar no sangue, e este vai se acumular, faltando energia para que as células possam trabalhar. Assim, para controlar a diabetes e garantir que toda a glicose chega nas células, é preciso diminuir a quantidade de açúcar que chega no sangue e garantir que a insulina existente seja realmente eficiente em seu trabalho de colocar o açúcar dentro das células. Isso pode ser conseguido através da alimentação correta e uso de medicamentos como insulina, em caso de diabetes tipo 1, ou metformina, em caso de diabetes tipo 2. Por exemplo. Mas não adianta se alimentar mal achando que os remédios serão suficientes para garantir a entrada da glicose nas células, porque este é um ajuste diário, e a quantidade de insulina necessária para levar o açúcar que uma maçã levou ao sangue não é a mesma necessária para levar o açúcar que um brigadeiro proporcionou.